Olá, amigos, boa tarde. Uma boa tarde para você. A morte de um traficante provoca noite de terror em Vila Velha. Manifestantes jogaram pedras em ônibus lotados, destruíram viaturas da PM e atiraram contra um motorista. Briga entre professores de educação física termina em crime. Um deles esfaqueou o colega na frente da academia onde atuam como personal trainer em Jardim da Penha. Roubaram um carro para curtir e se deram mal. Os 4 amigos foram perseguidos pela polícia e acabaram batendo o veículo no muro de uma casa em Vila Velha. 5 horas de tensão em Cariacica. A polícia cercou a casa onde um homem tentava se matar. Ele jogou água fervente e pedras nos policiais. Ainda tentou matar um socorrista do SAMU. Ônibus cai em rio e provoca a morte de 2 pessoas. Mais de 20 passageiros continuam internados. E na BR-101 Norte, atropelamento e morte. Um pastor teria atravessado a pista desatento, foi atingido por um carro dirigido por um dentista. Na estrada de Capoaba, mais acidente. O motorista de um caminhão perdeu o controle e destruiu um bar. Polícia investiga a morte da jovem de 17 anos que bebeu soda cáustica e morreu. Fala, doutor, você costuma ranger os dentes quando dorme? Acorda com dor de cabeça? Isso pode ser bruxismo. Vamos tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Tudo isso e muito mais aqui. No Tribuna Notícias, primeira edição, nós voltamos. Rapidinho, amigos, até já. Pessoal, noite de medo para motoristas, cobradores e passageiros durante protesto em Vila Velha. Manifestantes jogaram pedras em ônibus lotado, destruíram viaturas da PM e atiraram contra um motorista que tentou impedir que um coletivo fosse incendiado. Tudo começou depois da prisão de um traficante. Os manifestantes fecharam a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, por volta das 9 horas da noite de ontem. Atearam fogo em pneus para impedir o tráfego em uma das pistas. 3 ônibus que passaram no local foram apedrejados. Momentos desesperadores. Foi o que passaram motoristas, cobradores e passageiros dos ônibus apedrejados. Esse ônibus aqui estava lotado no momento em que os manifestantes começaram a apedrejar, sem ao menos deixar que os passageiros descessem do coletivo. Nessa hora, restavam apenas 2 escolhas: ficar e continuar a ser apedrejado ou tentar fugir. Amedrontados por menores armados, os motoristas preferiram acelerar, mas não foram muito longe. Um deles, que estava sozinho em um dos ônibus, foi alvo de tiros. Por sorte, não acertaram. Era tudo criança, tudo garoto novo. Aí pediram para me descer do ônibus. Aí, na hora que eu ia descer, eu vi um rapaz com um galão de gasolina na mão. Aí imaginei que ia atacar fogo no ônibus. E acelerei o coletivo. Nisso que acelerei, um cara apontou uma arma na minha direção e efetuou dois disparos. Em 14 anos de profissão, não foram poucas as cenas de violência vividas pelo pai de família, mas de longe, a mais traumática. Sabendo eu que era garoto de 15, 16 anos, que não aguenta um tapa, mas com arma na mão, né? Então, a minha reação foi só acelerar o ônibus e sair daquele foco ali, só isso. Isso traz medo, né? Medo para a categoria. Você vê que os motoristas estão aí estão em pânico, motorista, cobrador, porque realmente viram os caras atirar no ônibus com a arma em punho pedindo para descer para botar fogo. Então, os caras ficam em pânico, é síndrome do pânico. Muitas das vezes esse trabalhador acaba se encostando e ficando um bom tempo afastado da categoria. A intenção dos vândalos era de atear fogo nos ônibus. Com a chegada da polícia, os manifestantes correram para dentro do bairro Jardim Marilândia, onde o confronto teve início. Por onde passaram, ficaram as pedras e pedaços de pau utilizados para atacar a polícia. No meio da confusão, moradores acabaram feridos. À medida em que os militares avançaram, os manifestantes fugiram para a região de Vila da Vitória. O efetivo no local ficou insuficiente e foi necessária a intervenção do Batalhão de Missões Especiais, que invadiu a chamada favelinha, pondo fim ao protesto. Quando nós chegamos, havia essa turba, né, com ar de violência contra a ação da polícia, que estava desobstruindo a via, que estava em chamas, com pneus em chamas, e também havia a situação do ônibus que foi efetuado disparo contra o veículo, e então a gente tinha que fazer a nossa intervenção. Eles não aceitaram, começaram a atacar pedra, a gente teve que utilizar de munição não letal para poder dispersar essa multidão. Eu quero aqui dizer que são simpatizantes, não são a maioria dos moradores não, porque eu tenho certeza que a maioria dos moradores desse bairro são pessoas de bem, trabalhadores, estavam dentro das suas casas quando isso aconteceu.
com a mão na parede, dê 3 passos à retaguarda. A revolta teve início em uma abordagem policial que resultou na prisão de José Martins Filho, de 30 anos. Com ele, a polícia encontrou R$ 3.600 em dinheiro trocado. E como ele não soube explicar a procedência da quantia, teve de levar os policiais até em casa. Na residência do suspeito foram encontradas munições, crack, maconha, balanças de precisão e material para embalo. A gente não pode deixar a coisa ficar, largar a bel prazer do que as pessoas pensam. Existe a lei está dizendo que o tráfico de droga é crime, né? O porte legal de arma ou munição, que foi apreendido munição também na casa da pessoa, é um crime. A gente vai continuar apreendendo, vai continuar detendo pessoas. Só no dia de hoje no batalhão foram 4 armas apreendidas. O objetivo nosso é de apreender armas e tirar da rua pessoas que estejam cometendo crimes de homicídio. Policiais são recebidos a pedradas e água fervente durante negociação em Nova Rosa da Penha, Cariacica. A polícia foi ao local porque um operador de máquina se trancou em casa e ameaçava se matar. Olha, pessoal, foram 5 horas conversando com o rapaz, mas ele estava descontrolado e agressivo. Chegou a tentar dar uma facada em um socorrista do SAMU. Viaturas do BME e da Polícia Militar cercaram a região. Esta rua foi interditada. Uma ambulância do SAMU ficou de prontidão na porta da casa. O caminhão do Corpo de Bombeiros também se aproximou do imóvel. Nós fomos orientados a manter uma certa distância, até por questões de segurança. Moradores do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, acompanharam o trabalho da polícia. A negociação foi delicada. A todo instante, militares entravam e saíam do imóvel. Parentes e amigos foram chamados para ajudar, mas Ilcimar de Almeida, de 38 anos, resistia. Não queria receber ninguém. Renan, pastor da igreja que Ilcimar frequenta, ficou surpreso com a atitude dele. Segundo Renan, o amigo começou a apresentar um quadro depressivo há aproximadamente um mês, época em que perdeu o emprego. Mas de uma semana para cá, a situação piorou. Ele não conversava, ficava calado, né? E eu tentando fazer com que ele se abrisse. Ele parou de comer, água, nem pensar, né? O banho também, ele se restringiu um pouco do banho. Depois de quase 8 horas trancado dentro de casa e de 5 horas de negociação com a polícia, Ilcimar finalmente se entregou. Foi resgatado numa maca pelo SAMU. Emocionada, a mulher dele não conseguiu segurar o choro. A senhora chegou a falar da casa, né? Que ele perdeu o emprego, talvez estivesse um pouco perturbado por causa disso. Não sei se é isso, eu não sei. Olha só a situação em que a casa ficou, tudo revirado. O Ilcimar chegou a tirar o sofá do lugar e colocou aqui para impedir a passagem dos policiais. Ele também usou aquele pedaço de madeira para evitar que a janela fosse aberta. Enquanto a negociação era feita, ele chegou a riscar palitos de fósforo e abriu o gás para tentar colocar fogo na casa. Até água fervendo nos policiais ele jogou. Tentou contra a vida do próprio socorrista com uma faca, onde a Polícia Militar se fez presente, primeiro pelo efetivo do 7º Batalhão. Ele se refugiou num quarto com um machado e uma faca, dizia que iria se matar, chamava os policiais para entrar, e aí o Batalhão de Missões Especiais foi acionado desde as 12 horas, tentou negociar, não evoluiu a negociação, não respondia, só falando em se matar e chamando os policiais para entrarem. Ligou botija de gás e, por fim, agora começou a tacar fogo na casa. Então teve a intervenção do bombeiro, nós conseguimos confiná-lo num quarto, num cômodo da casa, e a partir daí, com a utilização da pistola elétrica, a gente conseguiu neutralizá-lo e encaminhá-lo aos cuidados médicos. Aparentemente debilitado, Ilcimar foi levado para um hospital psiquiátrico na Grande Vitória. Olha, e o tenente-coronel Ramalho, do BME, fala mais sobre esse caso daqui a pouco, ao vivo, no Ronda Geral. Professor de Educação Física esfaqueia o colega de trabalho várias vezes pertinho da academia. Foi em Jardim da Penha, Vitória. Quem conhece os dois personagens diz que eles tinham uma rixa antiga. A briga aconteceu bem próxima à academia, onde os dois educadores físicos atuam como personal trainers. Os professores percorreram parte da Avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha, trocando socos. Esse adolescente que passava na hora ficou assustado ao ver que um deles estava com uma faca. Quando ele deu golpes na vítima, ela caiu no chão. Nisso, ela saiu correndo
e o professor gritou, não foge não, bastante sangue no peito, nas costas, e estava pingando bastante sangue mesmo, aí já ligaram para ambulância e para a polícia. Felipe Meriguete, de 33 anos, que foi atingido no abdômen, peito e costas, ainda conseguiu atravessar a rua para pedir socorro nessa padaria, enquanto Anderson Rui, de 43 anos, fugia. Eu vi que ele entrou num carro, num Sandero branco, e saiu rápido. Saiu direção que Mata da Praia. Segundo testemunhas, vítima e agressor se cruzaram por volta das 6 horas da tarde aqui na porta da academia. Pessoas que conhecem os dois há mais tempo dizem que há cerca de 5 anos eles tiveram uma briga na Praia do Canto e que desde então eles não se entendem. Apesar de testemunhas dizerem o contrário, a gerência da academia garante que os professores possuem alunos agendados em horários diferentes e que dentro do estabelecimento agiam de forma profissional. Eles sempre respeitaram o ambiente da academia, então aqui dentro eles sempre se comportaram. Até porque eles não se encontram, cada um tem o seu horário distinto de atender o seu aluno. Inclusive o Felipe não esteve aqui no período que o Anderson esteve. O registro do Anderson eu tenho que foi 17h53, do Felipe não. Felipe foi socorrido para um hospital de Vitória em estado grave e passou cerca de 5 horas na sala de cirurgia. O Anderson acaba de se apresentar à polícia e está sendo ouvido. O estado de saúde de Felipe, de acordo com a família, é grave, mas estável. Motorista perde o controle da carreta e destrói bar na estrada de Capoaba, em Vila Velha. Foi por volta das 4 horas da madrugada que o acidente aconteceu. Horário de pouco movimento na estrada de Capoaba, em Santa Rita, Vila Velha. O motorista teria perdido o controle da carreta, batido na mureta central e depois neste bar. Para o dono do bar, a alta velocidade é uma explicação para o acidente. Segundo me falaram, foi excesso de velocidade, que bateu no gelo baiano lá atrás. Aí veio rasgando ainda para cá. As portas, paredes vieram abaixo. Por sorte, não havia ninguém no local na hora do acidente. Quanto ao prejuízo... O dono da carreta assumiu de arcar com as despesas, entendeu? Falou para me ver o prejuízo que ele vai me pagar, entendeu? Os moradores reclamam que esta aqui é uma BR, uma rodovia federal, a 447. Tem um trânsito intenso de veículos, principalmente de caminhões, por causa do acesso ao Porto de Capoaba. E mesmo assim, não recebe a devida atenção. Isso aqui é o fluxo de crianças atravessando na hora do almoço e de manhã para a escola. É o maior perigo. Carreteiros não respeitam? Ninguém respeita ninguém aqui não, eles não respeitam sinal, não respeitam faixa de pedestre, ninguém respeita nada aqui não. A gente atravessa correndo o risco de moto pegar ali, ó, e matar igual mataram o meu tio. Isso aqui é uma BR federal. Eles não dão a mínima importância para os moradores aqui do bairro. Porque aqui tem escola que atravessa por lá de cá, tem escola para de lá, tem o Leonel logo na frente ali. Esses acidentes são constantes no nosso bairro. Aqui, ó, entrada da Estrada Velha, temos as crianças que são da creche, inclusive o meu neto, e constante se vê acidente. Bom, pessoal, o DENIT disse que o local conta com sinalização horizontal e vertical e os pontos demarcados são adequados para a travessia. Informou ainda que o problema acontece porque muitas pessoas não respeitam e atravessam fora da faixa. 4 jovens roubam carro para curtir e terminam a farra na delegacia e no hospital. Durante a perseguição da polícia, o carro bateu numa árvore e no muro de uma casa em Vila Velha. Um deles quebrou a perna no acidente. Eles roubaram um carro para curtir a noite. O roubo aconteceu às 4 horas da tarde de ontem no centro de Vila Velha. E 10 horas depois, às 2 horas da madrugada, com a interferência da Polícia Militar, a curtição terminou assim, com todo mundo detido, como mostram essas imagens. Na tentativa de fuga, eles ainda tentaram também atirar contra a Polícia Militar. A partir do momento que eles passaram da guarnição e colidiram com a árvore, um desceu e efetuou 2 disparos contra a guarnição. 4 jovens foram detidos, 2 de 17 anos, um de 18 e um outro de 15 anos, que teve a perna quebrada no acidente. No local, ainda podiam ser vistos peças de roupa dos bandidos e pedaços do veículo por todo lado. De acordo com os moradores, a perseguição teria começado na Glória. Os bandidos perderam o controle aqui na Rua Girassol, em Jardim Azteca, e acabaram batendo na árvore e parando lá no muro. O barulho foi
tão forte que acordou muitos moradores aqui da rua que vieram para o local acompanhar o trabalho da polícia. Eu só vi a pancada. Quando eu saí aqui fora, os bandidos já estavam deitados. Parte do muro chegou a cair aqui, ainda bem que não tinha nada que pudesse dar um prejuízo à senhora, né? Falei que meu marido ainda bem que tinha essas coisas aí que a gente não pode jogar fora, né? Para proteger um pouco. A gente viu 4, os bandidos já estavam no chão, aí já tinha muita polícia, pessoal já na rua olhando, aí a gente ficou olhando. Eu pensei que fosse inclusive caminhão do lixo, os cachorros latiram muito. Aí quando eu acordei, quando eu vim ver, tinha várias viaturas e 4 pessoas já tiradas no chão aqui. Aqui, na verdade, essa rua é rota de fuga, né? Então, de vez em quando acontece alguma coisa assim, mas acho que essa foi a situação mais grave mesmo. Os detidos foram levados para o DPJ de Vila Velha, para onde também foi o veículo. O dono é um capitão da Marinha, que não quis comentar o assalto. O carro dele ficou completamente destruído. Emprego em hospital. São vagas para técnicos de enfermagem e de segurança do trabalho. Também para assistente de atendimento, auxiliar de manutenção, camareira, porteiro, copeira e atendente. Mande o seu currículo para currículo@hospitalmeridional.com.br. Um ônibus que saiu de Vitória ontem à tarde caiu da ponte dentro de um rio na BR-101. 2 pessoas morreram, entre elas uma criança de 2 anos. Há dezenas de feridos. Fotos feitas no local do acidente mostram como o ônibus ficou dentro do rio. O veículo caiu após atingir a cabeceira da ponte do Rio Aldeia Velha, na divisa dos municípios Casimiro de Abreu com Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Em uma foto, é possível ver os vidros do coletivo quebrados. Passageiros conseguiram escapar pelas janelas. O ônibus da aviação Águia Branca saiu ontem 1h30 da tarde da rodoviária de Vitória. 49 passageiros estavam no coletivo. O acidente aconteceu por volta de 10 horas da noite de ontem. No quilômetro 214 da BR-101, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção. Os 49 passageiros que estavam no coletivo acabaram se ferindo e foram levados a hospitais da região. Por causa do acidente, 2 pessoas acabaram morrendo, sendo um idoso de 75 anos e uma criança de apenas 2 anos de idade. O corpo da criança só foi encontrado hoje pela manhã. Estava preso na cabine do motorista, que ficou bastante destruída. 29 pessoas continuam internadas. A aviação Águia Branca está fazendo uma lista com os nomes dos passageiros. Parentes e familiares das vítimas do acidente podem obter mais informações através do telefone 0800 725 1211. Eu vou repetir o telefone para que familiares que estão em busca de informações. 0800 725 1211. Bandido invade floricultura em Cariacica e acaba morto por um cliente. Quando percebeu o assalto, o homem saiu do banheiro e deu 5 tiros no criminoso. O assaltante foi baleado na cabeça e no abdômen. Segundo a polícia, o bandido entrou nesta floricultura dizendo que estava armado. Rendeu o dono do estabelecimento exigindo o dinheiro do caixa. A loja fica às margens da BR-262 em Jardim América, Cariacica. No local havia um outro cliente que estava no banheiro. Ele tinha uma pistola e, quando percebeu o assalto, saiu e atirou no criminoso. Assim que ele anunciou o assalto, o rapaz que tinha ido ao banheiro se deparou com o fato, efetuou os disparos contra o elemento e os donos dos estabelecimentos fugiram em direção à BR-262 e não viram mais o acontecimento. O dono da floricultura ficou muito assustado e não quis gravar a entrevista. Graças a Deus não aconteceu nada mais com ele, de grave. E ele levou quantos tiros? Foram 5 disparos. Agora ele vai ter flor para muito tempo. Uma tarde que dificilmente atletas e comissão técnica do Linhares Futebol Clube vão esquecer. O atacante do time, Wellerson Gama, o Suelk, de 21 anos, foi preso por tentativa de homicídio dentro de campo. O jogador tentou matar um rapaz e confessou o crime. O motivo seria uma rixa entre os dois. O Wellerson já havia sido preso por causa de um assalto. Ele e 2 amigos teriam roubado armas, joias e dinheiro de um sítio. O jogador, que estava com alvará de soltura,
foi levado para a Penitenciária Regional de Linhares. Tem carro demais e espaço de menos em Jardim Camburi e Vitória. Os moradores reclamam principalmente dos veículos de autoescolas que circulam pelo bairro. Em poucos minutos é possível ver a quantidade de carros de autoescolas que circulam em Jardim Camburi. Segundo moradores, esse fluxo intenso acontece todos os dias e há mais de 4 meses. Por ainda não serem pessoas qualificadas e estarem devidamente treinadas, eles ainda estão tanto quanto decisos no volante. Inclusive, eu quase sofri um acidente, né? Ainda bem que por ter um reflexo mais aguçado, consegui evitar que ocorresse. Em dias de prova, o trânsito na região se agrava ainda mais. Nós temos relatos aqui por moradores desta região de que em determinados dias da semana até 200 veículos têm trafegado, de autoescolas, têm trafegado ao mesmo tempo no bairro de Jardim Camburi. O bairro tem crescido absurdamente nos últimos anos. É impossível nós absorvermos esses carros de autoescola no nosso bairro sem gerar um transtorno em nossa mobilidade urbana. Um abaixo-assinado foi feito para acabar com a circulação dos veículos de autoescolas na região. Nós já temos um prejuízo na mobilidade com os novos empreendimentos, tá, que estão sendo lançados, que estão sendo entregues aqui na nossa região. E ainda com essa quantidade de veículos de autoescola, prejudica ainda mais. Nós já tivemos situação até em frente ao meu próprio condomínio, de ônibus, de passageiro, colidir com o veículo de autoescola. Por meio de nota, o Detran informou que as provas práticas são aplicadas em Vitória em forma de rodízio. A cada 4 meses, os bairros Bento Ferreira, Bairro República e Jardim Camburi recebem os candidatos que buscam tirar a carteira de habilitação. Ainda segundo o Detran, essa forma de rodízio foi adotada justamente para evitar transtornos a apenas moradores de um único bairro. Mesmo com essa justificativa, o rodízio não agrada a associação e os moradores de Jardim Camburi. Eles consideram como transferência de problema. Esse pessoal, ao vir para cá, não tem um local adequado, eles não têm nem sequer nenhum banheiro para poder utilizar, eles não têm água potável para poder beber. E eu entendo que não só a questão do fluxo de veículos, mas também as condições que aqui se encontram neste local. O Detran explicou que o rodízio dura 4 meses em cada bairro e diz que já pediu à Secretaria de Transportes a identificação de outras áreas para que essa troca seja ampliada. Você já leu o jornal A Tribuna desta quinta-feira, 24 de abril? Ladrão invade floricultura e é morto com 5 tiros. Na foto principal, caminhoneiro é preso após acidente com 2 mortes. Trânsito piora em Vila Velha com o fim do pedágio. Ministério Público quer indenização para motorista prejudicado por passeata. Mel, a primeira cadela a ter passaporte. Marco Polo anuncia hoje 200 vagas de emprego. E não deixe de ler nesta quinta-feira em A Tribuna. No AT2, onde estão os galãs que sumiram das novelas? Flu garante a vaga com Fred e Walter. E no Sobre Rodas, do Salão de Pequim para o Brasil. Em Nova Venécia, a polícia investiga a morte de uma jovem que bebeu soda cáustica. A estudante Sainara Freitas, de 17 anos, morreu depois de ficar internada 9 dias na UTI de um hospital. O delegado disse que não está descartada nenhuma hipótese. Sainara sofria bullying na escola onde estudava. Ela foi enterrada no cemitério de Nova Venécia. Já acorda com a sensação de cansaço, dor de cabeça e com a mandíbula dolorida? Comeu muito à noite, né? Não. Tem gente que vive anos assim sem saber o que tem. Verdade, pois é, tem tudo para ser bruxismo. Isso. É quando a pessoa aperta, trava e range os dentes à noite, sem perceber. Assunto do Fala Doutor. Acordar sem sentir dor era praticamente impossível para Janete. A comerciante de 51 anos diz que sempre começava o dia com o rosto inchado, cansada e desanimada. Ela não conseguia dormir direito. O sono era interrompido com frequência durante a noite. Não dormia à noite, tá incomodada, acordar a noite inteira por estar com boca seca
e no outro dia acordar cansada, não dormir, não ter sono nenhum, né? E muita dor de cabeça, dor no maxilar. O sofrimento se arrastou por 30 anos. As dores de cabeça e no maxilar tiravam a tranquilidade da comerciante, que chegou a procurar vários médicos para tentar resolver o problema. Fui em alguns especialistas, bucomaxilo, e aí você começa toma ansiolítico e toma remédio para dormir, e nada disso resolvia. Janete conta que tomou medicamentos e pensou em fazer uma cirurgia, mas há cerca de um ano marcou uma consulta com o dentista. Ela descobriu que as dores eram provocadas, na verdade, por um distúrbio, conhecido como bruxismo. Ranger ou travar os dentes com força durante o sono. Isso é bruxismo. O distúrbio pode afetar tanto homens quanto mulheres e também as crianças. E geralmente a pessoa só fica sabendo que tem bruxismo quando é avisada por alguém. Bruxismo é o hábito de apertar, ranger os dentes e fazer tipo um travamento, né? Então, tudo que você move a mandíbula, você pode causar danos ao dente. Então, isso é o ato de bruxar, é o ato de destruir o esmalte dentário com esses movimentos, principalmente durante o sono, que pode ser o sono diurno ou o sono noturno. O ato aparentemente inofensivo pode prejudicar a arcada dentária. Em casos mais graves, os dentes podem ficar nestas condições. Segundo o especialista, na maioria dos casos, o bruxismo é provocado por fatores psicológicos, como o estresse do dia a dia. As causas do bruxismo não têm uma etiologia, não é bem conhecida, né? Então, o bruxismo não tem cura, ele existe o controle. O bruxismo poderia-se dizer que está relacionado 100% com o estresse da vida moderna. Entre os inúmeros tratamentos para o distúrbio, o principal é o uso de placas de acrílico como esta. Ela evita que o atrito entre os dentes prejudique a arcada dentária. A placa é individual e só pode ser fornecida por um dentista. Janete utiliza há um ano e garante, o resultado é satisfatório. Eu imaginei que fosse uma coisa que fosse me incomodar muito, né? Aquela placa grande na boca. Mas no primeiro dia eu já estava assim, me sentindo bem à vontade. Não incomodou nem no primeiro dia. Eu não tinha mais dor. Eu não tinha aquele cansaço na mandíbula, que eu acordava com isso aqui doendo, com muita dor de cabeça. Então, é esse conforto aí. Um descuido fatal. Pastor morre atropelado na BR-101 na Serra. Ele tentou atravessar a pista na frente de um caminhão mais lento e não percebeu, do outro lado vinha um carro. O atropelamento aconteceu na BR-101 Norte, na altura do quilômetro 247, em Putiri Serra. A vítima é o pastor da Assembleia de Deus do bairro São Lourenço, José Luiz Garcia, de 61 anos. O veículo atropelador foi este aqui. Ele pertence a um dentista de 36 anos que seguia no sentido Linhares-Serra. As informações são de que o pastor José Luiz tinha acabado de ajudar um amigo comerciante a atravessar gados desta margem para de lá. Uma travessia que contou até com a cobertura da Polícia Rodoviária Federal. Tudo já tinha terminado, as viaturas já tinham ido embora, quando ele foi pegar carona com o comerciante e atravessou de volta a pista. Ao entrar neste trecho aqui, no sentido Linhares-Serra, ele não teria observado se vinha algum veículo, como vem aquele caminhão lá. E justamente essa falta de prudência do pastor resultou no próprio atropelamento. Seu Joel Falqueto, amigo a quem o pastor ajudava, ficou inconsolável com o acidente. Mas admite que o amigo José Luiz não se precaveu ao atravessar a pista. Fizemos tudo certinho, tá? Veio duas viaturas, deu apoio, atravessou o gado e já foi ido embora. Quando ele foi atravessar, não reparou e aconteceu. O motorista não teve culpa de nada. É aquele minuto de bobeira da vida da gente. O corpo do pastor foi lançado a cerca de 30 metros. Ele teve fratura na perna e no braço. O cunhado dele foi ao local do acidente, tão logo soube do que aconteceu. Falaram que ele foi atravessar na frente de um caminhão lento ali e o carro veio do lado e pegou ele. Isso acontece mesmo, porque o pessoal atravessa por trás de qualquer veículo, ele está botando a vida dele em risco. A morte do pastor foi lamentada pelos amigos. Não bebia, tranquilo. Era pastor? Entendeu? Era pastor e uma pessoa, excelente pessoa.
Vou deixar muita saudade, infelizmente. Ele vivia só brincando, gozando um no outro. Mas é assim, tudo tem um fim. Infelizmente. Eu gostaria que fosse melhor esse fim, mas infelizmente... Que tristeza, né? Infelizmente a morte também faz parte da vida. Amigos, em instantes, casal bandido entra no táxi, pede corrida para a Serra, anuncia assalto e fere taxista a facadas. Não sai daí não, hoje quinta-feira, agora 12h29, até já. Estágio. Há vagas para alunos de Geografia, Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis, Relações Internacionais, Logística, Engenharia Civil e Marketing. Informações no site www.cie-es.org.br. Taxista é esfaqueado durante uma tentativa de assalto na Serra. Um casal pediu a corrida no ponto em Laranjeiras por volta de 10 da noite. O taxista levou vários golpes de faca no rosto, braço e peito. A mulher chegou a pedir ao parceiro que matasse a vítima, olha só. O taxista reagiu, lutou pela vida e conseguiu escapar. Os bandidos fugiram sem levar nada. Mais informações no Ronda Geral. Que é agora, né? Uma excelente tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Fique com Deus. Tchau, amigos. Tchau, Ingrid. Tchau.